Nós vamos iniciar agora a nossa aula número 10 do seminário, do curso, do treinamento, da análise, da leitura, da avaliação deste livro aqui. Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Acharan. Capítulo 10, está aí na tela. Enfermo, desarranjo funcional e enfermidade. Sintoma do dito arranjo. Dito desarranjo. Vamos adiante, utilizando o método que até aqui temos usado. Vamos criar um gráfico de análise e de ponderação, certo? Então, sou o professor Jean, www.professorjean.com ou então www.naturologiaclinica.org. Vamos lá. A saúde, que é normalidade funcional do organismo, só é possível com sangue puro e normal circulação por todo o corpo. Pausa. Vamos logo fundamentar a coisa. Saúde é. Só um segundo para eu ver se está na posição certa que eu quero. Não, é layout. Só um segundinho. Estou numa dúvida de que eu acho que eu não montei o gráfico como eu quero. De fato, não montei. Agora montei. Agora vai ficar como eu quero. Isso, assim que eu quero. Ok. Quero que ele ocupe esse espaço aqui. Ó. Pronto, agora vai ficar jóia. Agora eu vou conseguir fazer como eu quero. Certo? Vamos lá. Saúde é normalidade do funcionamento do organismo. É sangue puro, circulação livre. Circulação livre deste sangue. Ponto final. Não há nem o que debater. Isso aqui é a definição de saúde. Seu corpo está funcionando bem, o seu sangue é puro e a circulação desse sangue está livre. Circulação livre deste sangue dentro de você. Ponto final. Vamos adiante. Se colocarmos a mão contra o sol, vemos nela uma massa vermelha, pois todos os seus tecidos estão impregnados de sangue. Né? Você levanta a mão em direção ao sol, assim, né? Põe na luz do sol e você vê uma massa vermelha. Sem distinção de pele, nervos, músculo, não interessa. Aí que você vê que todos os seres humanos são tudo a mesma coisa. Ah, o cara é negro, o cara é preto, a outro é ruivo, o outro é louro. A bobagem racial, sabe? Aquele negócio de, pá, qual é a raça, não sei o quê. Esse tipo de conversa que para mim é inútil. Quando você, seja você de que cor de pele for, de que raça for, se você abrir sua mão assim, ó, nessa posição, assim, pro sol, você vai ver uma massa vermelha. Por quê? Porque você está impregnado de sangue. Ele tem que estar circulando. Isso mesmo acontece no corpo todo. Se você pudesse se ver inteiro na luz do sol, você vê uma massa imensa vermelha, onde tudo em você está invadido por sangue. Diz ele, produzindo-se a morte dos tecidos onde este sangue não circula. E, se essa coisa for muito grave, vira gangrena. Ok? Ali fica podre, preto, destrói tudo, fica aquele sangue tóxico, coagulado e vai até destruir tudo. Por isso, o sangue é a vida do corpo e é designado também pelo nome de fluido vital. Ele é produto da nutrição em geral e da digestão em particular. Fluido vital. A vida
do corpo. Vou nem fazer assim não, que ficou feio. Vou fazer melhor aqui. Pera aí, vai ficar bonitinho. Agora ficou elegante. A vida do corpo. O charan está perfeito. Não tem o que discutir. É elaborado no aparelho digestivo, circula pelas artérias e veias e é impulsionado pelo coração, purificando-se através dos pulmões, da pele e dos rins. Também o fígado e o baço têm propriedade de filtrar o sangue, sendo notável a ação do baço, que revela, pela íris do olho esquerdo, onde se localiza, a alteração que sofre a sua contextura e impurificação que nele causa a presença de venenos injetados no sangue, como as chamadas drogas milagrosas. Salvo a má hereditariedade, com exceção da má hereditariedade, o sangue impurifica-se respirando ar impuro, com desarranjos digestivos e abafando a pele com abrigos inadequados que debilitam seu salvador trabalho de segundo pulmão e segundo rim. Veja, até aqui ele está falando sobre sangue e da sua importância. Ele está preparando um argumento, ok? A vida está no sangue, joia. Mas o que fica muito claro aqui agora é que ele está falando de emunctórios, excetuando-se as situações em que a pessoa já vem hereditariamente com lesões, que já nasceu com aquilo e dificilmente será modificado, porque a natureza daquela pessoa é aquela natureza hereditariamente alterada a sua formação. Isso aconteceu na gravidez, quando estava no ventre materno, ok? Mas eu estou num capítulo cujo objetivo é discutir o enfermo, o desarranjo funcional, que é a doença, a enfermidade, como é que ela se manifesta, e o sintoma desse desarranjo funcional. Dentro do raciocínio que eu vou produzindo no gráfico, ele agora está falando de emunctório. Como é que você impurifica o sangue? E aí ele cita os emunctórios. Eu tenho que vir aqui no gráfico. E colocar mano a mano, claro, para poder ficar bem organizado, porque nós vamos falar sobre o enfermo, desarranjo funcional, a enfermidade e os sintomas. Ok? Então vamos aqui, ó. Doença se saúde é normalidade do funcionamento do organismo, o que é doença? Alteração ou desequilíbrio da normalidade do funcionamento orgânico. Ok? Aí, note agora. Se no caso da saúde, estava muito claro que tratamos aí, no caso da saúde, do sangue puro, o que é que eu tenho na doença? Sangue tóxico. Envenenado. Sangue envenenado. A perda da vida do corpo. E a circulação está lenta ou carregada de toxinas. Porque se ela parar totalmente, vai dar gangrena e vai dar morte. Então não é parada totalmente. Essa circulação sanguínea está prejudicada. Ok? Muito bem. Vai acompanhando o raciocínio. O sangue impuro
carrega-se de matérias estranhas, perde a sua fluidez e torna-se espesso e viscoso. Esta alteração na sua composição também altera a sua circulação no corpo, fazendo progressivamente deficiente na pele, extremidades e no cérebro. Alterada a composição e circulação do sangue, todo o corpo decai na sua vitalidade. Com efeito, o sistema nervoso, que desempenha o papel de orientador do organismo, depende também da qualidade do sangue. O sistema nervoso sem sangue também não está vivo. Sangue puro origina nervos saudáveis, o que significa vigor geral e normalidade funcional de todo o corpo. Pelo contrário, o sangue impuro, tóxico, deprime a vitalidade nervosa e, portanto, as defesas orgânicas e a saúde integral do indivíduo. Por fim, o sangue intoxicado por putrefações intestinais, vacinas, soros, injeções medicamentosas, conduz à paralisia por adormecimento da energia nervosa. Qualquer doente, pois, em grau variável, é vítima de debilitamento da sua vitalidade por impurificação e má circulação do sangue. De onde se conclui que para fazer desaparecer qualquer doença, o que é que tem que fazer? Qual é o milagre? Para fazer desaparecer qualquer doença é preciso purificar o sangue, mediante boas digestões e ativa eliminação cutânea da pele. Isto só se conseguirá congestionando a pele do doente, fricções, água fria, enfaixamentos, para puxar o calor de dentro para a pele, porque a pele reage contra o frio quando o frio chega. Então ela puxa sangue para a pele para enfrentar o frio. E isso refrescará as vísceras. Anota isso. Portanto, porque adoecemos por desequilíbrio térmico do corpo, como já se disse muitas vezes. A cura de Acharan fala aqui que tem que refrescar as vísceras, presta atenção, refrescar as vísceras e melhorar. Isso se faz ativando a pele. Eu vou bater de novo numa questão que eu falei na aula anterior. Não está errado você colocar enfaixamentos úmidos de pano frio na pele para forçar a saída do calor interno para a pele. Não está errado de jeito nenhum. Porém, no grau de intoxicação intestinal que as pessoas que eu atendo estão, eu fico com as boas digestões, que ele mencionou aí, tem que ter boas digestões, aí ele dá ênfase à ativação da pele, mas eu quero botar a lavagem intestinal. Porque a lavagem intestinal vai refrescar as vísceras intestinais imediatamente. E é o que eu acho curioso, e isso evidentemente já expliquei numa das aulas, é cultural, é da época dele. Não é mais fácil você botar uma sonda dentro do ânus, injetar dentro desse intestino 2 litros de água, puxar essa sonda e deixar esses 2 litros de água, trazer com ele para fora, sei lá, 2,5 kg, 3, 4 de merda podre? Ou você vai ficar com essa merda parada aí, esperar 2 meses fazendo comida natural e faixa de pano úmido para tirar essa febre? Entendem? O tratamento fica demorado demais, fica insuportável. Numa geração que é a geração do celular, que é todo mundo acelerado, com pressa, a lavagem intestinal é imbatível em termos de qualidade de resposta. Imbatível. Bom, eu vou para o quadro, para o gráfico. Por quê? Acharan acaba de criar aqui uma situação em que ele está explicando como é que nós vamos fazer para restaurar a saúde. Ele está explicando. Eu vou abrir aqui um pequeno quadro. A pauta dele é bem simples de se entender, pelo menos eu acho, talvez porque eu já tenha lido
26 vezes, e essa aula que estou produzindo, esses conteúdos, é a 27ª vez que eu leio Acharan. Então talvez eu já esteja, assim, tudo para mim já é automático, é fácil, é tranquilo, tá? Mas eu vou colocar aqui, agora, pensamentos meus para facilitar a interpretação, o entendimento, a compreensão, tá ok? E deixa eu botar numa fontezinha maior aqui, eu vou botar na 14, para ficar legal. Olha, veja bem. O Acharan acaba de dizer. Aqui. Ele acaba de dizer o seguinte: qualquer doente, pois, em grau variável, um mais doente, outro menos doente, oscila, é vítima do debilitamento da sua vitalidade por impurificação e má circulação do sangue. O sangue está tóxico e o sangue não circula. Nós colocamos isso já no gráfico. Está aqui, ó. Sangue tóxico e circulação lenta ou carregada de toxinas. Já colocamos isso no gráfico. Ok? Aí ele diz, de onde se conclui que para fazer desaparecer qualquer doença, restaurar a normalidade, que é o sangue limpo e circulando bem, é preciso purificar o sangue mediante boas digestões e estimulação da pele. É o que Acharan está dizendo. Mas você está lendo o livro, está entendendo aí. Eu vou colocar minhas anotações aqui. Por quê? Porque Acharan não está errado, mas está limitado. Eu vou dizer agora. Veja bem. Ó, número 1. Para normalizar, que é restaurar a saúde, é preciso ativar os emunctórios. Pele, rins, pulmões e intestinos. Acharan diz boas digestões. Não está errado. Só que eu estou atendendo uma pessoa que já está com pelo menos 25 quilos de bosta podre parada dentro do corpo. A alimentação natural vai ajudar a corrigir isso? Vai. Vai levar 2 meses, ele vai perder esse monte de bosta. O gergelim lentamente vai tirando tudo. Mas se eu puder fazer 7 dias de lavagem intestinal, em 7 dias eu tiro essa bosta toda. Compreenderam? Então aqui há que se ter a sacada de perceber o que ele está propondo uma coisa justa, mas o professor Jean aqui, nesse seminário que é meu, estou explicando a você, estou te dando uma visão mais abrangente. Então a visão dele não está errada, repito, mas ela é limitada. Ele ficou só em boa digestão e ativação da pele. Mas ele, por exemplo, não falou de lavagem intestinal, que fortaleceria melhor o desempenho intestinal. E não falou nada sobre exercícios respiratórios e sobre a importância de beber água e qual a quantidade. 70% do corpo humano é água. E ele não dá ênfase à água no sentido profundo que eu acho que deveria dar. Bom, mas ele não é perfeito. Ele é um grande mestre da naturologia e fez o melhor que pôde. E eu respeito demais, tanto é que estou fazendo um seminário inteiro só sobre esse cara. Porque tenho grande admiração pelo trabalho. Mas, quando ele é deficiente, eu tenho que chegar como discípulo da escola dele e doutor na minha área, que é essa aqui, e corrigir algumas coisas, ajustar e melhorar o entendimento. Segundo aspecto, aí sim, boas digestões, que só se consegue com, preste atenção, um cronobiograma. Ele não fala sobre isso, sobre o relógio biológico. Eu não vou falar disso agora, mas isso está na escola de naturologia clínica. E 2, a alimentação mais natural possível.
3, uso de ervas e plantas medicinais. E 4, exercício físico, sono adequado e consciência limpa. A boa digestão não é só a questão da digestão de mastigar. Uma pessoa que está com a consciência amargurada, com ódio, com problemas emocionais e vai comer, a digestão fica ruim. Você sabe disso, né? Uma pessoa que não faz atividade física vai ter dificuldade digestiva. Uma pessoa que não dorme bem à noite vai ter dificuldade digestiva. Uma pessoa que não tem horário para comer, toda bagunçada, vai ter dificuldade digestiva. Eu queria, inclusive, ainda aqui, eu vou colocar aqui, de propósito, na cor vermelha, para dar o destaque. Água. Vou botar assim entre parênteses. E você aí que está acompanhando já entendeu. Água. Tem que ser dado uma grande ênfase à água. 70% do corpo é água. Então não dá para ter saúde sem esses componentes juntos. Porque alguém lê o Acharan, pode achar que tudo se resumiu ao que ele disse. Não. O raciocínio dele não está errado, mas está limitado. Tem mais coisas. Quais? Todas essas que eu acabei de colocar aqui. São estas coisas aqui. Básicas, fundamentais, essenciais, que estão nessa caixinha escrita em azul, com detalhe escrito água em vermelho. Bom, pelo exposto, atenção, pelo exposto, o leitor compreenderá por que a doutrina térmica de saúde de que eu ensino, diz o Acharan, tem sempre um único objetivo, a conseguir em todo doente. Gente, isso aqui é o coração do livro, o coração da doutrina. No 10º capítulo, o único objetivo, diz ele, a conseguir com qualquer pessoa doente. Não sei como é que eu faço para botar isso na cabeça das pessoas. Que eu ensino na teologia há 26 anos, e aí um aluno meu entra em contato e diz assim, professor, o que é que eu faço com alguém que tem asma? Cara, me dá um desânimo nessas horas, porque assim, esse cara não estuda nada, não lê nada. Não interessa o nome da doença, se é asma, se é câncer, se é problema de hemorroida, se é catarro, se é doença de pele, não interessa o nome. O único objetivo, qualquer que seja o nome ou a manifestação da doença, este objetivo tem sempre por finalidade purificar o sangue e normalizar a sua circulação na pele e nas extremidades do corpo. Esta dupla finalidade, repito, obter-se-á refrescando o aparelho digestivo e aumentando o calor à superfície da pele. O Acharan, no nosso gráfico, ele está dizendo, eu vou marcar de maneira especial, veja bem, estou marcando de maneira especial. O único objetivo, peraí, aqui, estou no lugar errado, aqui, ó. Não, tá errado, eita, aqui. Agora deu certo, vou por aqui, por esse caminho vai dar certo, aqui, ó. Sangue puro e circulação livre deste sangue. Aqui. Se você não entender isso, você não entende nada nunca. Eu vou ativar os emunctórios. Tá aqui, ó. Emunctórios. Para que eu vou estimular o bom funcionamento do rim, dos rins, da pele, dos pulmões, do intestino? Para quê? Porque eu vou beber bastante água. Por que eu tenho que fazer um cronobiograma? Por que eu tenho que ter uma alimentação saudável? Por que eu vou usar ervas e plantas medicinais? Por que eu vou fazer exercício físico, vou dormir bem e vou ter uma consciência limpa? Por quê?
Porque eu quero sangue puro e circulação livre desse sangue e eu estou vivo. E se eu não tenho isso, começa primeiro a ficar doente. E da doença leva à morte prematura. Esse é o sentido do texto do Acharan. Ele diz: a minha doutrina, pois, dirige-se ao corpo inteiro como um só órgão, sem deter-se nos sintomas ou manifestações da falta de saúde. O sangue puro é alcalino, fluido, de cor vermelho vivo, manifesta-se por uma pele limpa, fresca, rosada, sem colorações desiguais, manchas ou veiazinhas. O sangue impuro é ácido, de cor mais ou menos escura, contendo matérias estranhas, perde a sua fluidez, tornando-se mais ou menos espesso, circula com a variável dificuldade pelo corpo, tem áreas que não circula bem, originando transtornos por nutrição inadequada do organismo, intoxicação geral mais ou menos grave e das células, obviamente, em particular. Bom, exposto isto, aí ele vai mencionar agora, na sequência da exposição dele, eu vou olhar aqui, ó, porque eu tenho aqui na tela, mas por aqui eu me oriento melhor. Estou lendo um livro. Ele agora vai falar sobre o que é o enfermo e a enfermidade. Então, assim, temos assim definidos esses dois termos. O enfermo é o indivíduo cujo organismo sofre de um transtorno geral do seu funcionamento, por má nutrição e deficientes eliminações. É o que está sendo dito o tempo todo. O cara doente, o cara enfermo, é alguém que está com sangue que não circula bem, o sangue está tóxico. Está tóxico por quê? Porque ele não faz cocô, não escarra, não respira, não mija e não sua. A enfermidade, a doença em si, é o sintoma que aparece como manifestação desse problema que ele tem. O sangue está tóxico, vai estourar em algum lugar uma enfermidade, um problema. Está travando o quê? Qual é o teu problema? Fígado. Então, o sangue que circula no fígado está podre e não circula bem. E aí, como é que muda isso? Tem que mudar a estrutura de vida toda. Certo? Bom, isso especificado. Ele vai falar que o doente é caracterizado por debilitamento vital em grau variável, isso é variável mesmo, depende do grau de porcaria que cada um tem, um está mais doente, outro menos, um mais tóxico, outro menos tóxico. Deixa-me ver, ele repete conceitos que nós já tratamos. Ele repete aqui o texto, eu tenho essa leitura dinâmica, porque eu lido demais com ele, né? É isso mesmo. Ele diz assim, ó, terminamos este ponto fazendo notar uma vez mais que em todo enfermo, além de estar alterada a composição de seu sangue, encontra-se também alterada a sua circulação. Ficou bem claro isso, bem pontuado. Atraído ao interior do ventre, o sangue congestiona os seus órgãos e concentra-se, além disso, na zona do corpo especialmente afetada. Por sua parte, a pele torna-se anêmica e inativa, na mesma medida que se congestionam as vísceras. Como o sangue leva o calor, temos assim o desequilíbrio térmico do corpo, em grau variável, comum a todos os doentes. Fica então indicado o caminho da normalidade. Aumente a temperatura da pele e refresque as vísceras. Esse fechamento dele justifica a minha manifestação. Se você vai refrescar as vísceras, através de uma mudança da alimentação, maravilha. Mas se eu posso botar água dentro do intestino e tirar todas as fezes podres e refrescar esse intestino em menos de 2 horas, por que eu vou fazer um tratamento de 6 meses? Por que eu vou colocar o sujeito num monte de enfaixamentos de pano úmido, fricção de pele, banho frio e o bucho duro, com 7, 8 quilos de bicho morto, restos de comida, parado no bucho duro, na barriga dura do cara? Entendem? Então, o raciocínio de Acharan está correto, mas o método hoje, 60 anos depois
dele ter escrito esta obra abençoada, aperfeiçoou-se. E com isso, eu encerro esta aula. Foi a 10ª, ainda faltam 14, e fiquem atentos para ir acompanhando as próximas 14 aulas. Haverá, com certeza, algumas especiais que eu vou colocar no final, depois das 24 aulas. Ainda tem mais 14 aulas do livro de Acharan, mas eu prometi na aula número 9 que haverá uma aula sobre hidrocolonterapia. E será a 25ª aula. E aí vocês fiquem atentos ao desenvolvimento para ter acesso a essas exposições. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos adiante.